Eu vou falar sobre os pontos altos do Rio Fashion Week, que voltou a acontecer depois de 12 anos. No evento, várias novidades, dos incríveis desfiles da Osklin, da Alene, da Missy no Sambódromo, a Elô Pinheiro arrasando na Blue Man, o Ballroom Street da Dendezeiro, a explosão de cores na Isabela Capeto e a ópera da Hundred. A Rio Fashion Week começou no Palácio da Cidade com o desfile da Osklin, que não se apresentava na passarela há 8 anos. A top Carol Trentini abriu a apresentação num conjunto branco. A ideia foi reproduzir os personagens cariocas que desfilam pelo calçadão de Ipanema e Leblon. Emocionado, Oscar falou desse carioca cosmopolita que vimos desfilar. Você define o temperamento desse carioca cosmopolita que a gente viu desfilar agora? Acho que é o Zeitgeist de hoje. É só nós olharmos ali Ipanema, Leblon, o calçadão, calçada de Ipanema, a diversidade interessante que já existia de nós cariocas, de todas as classes socioculturais, econômicas, né? Aquela harmonia da diversidade que a gente tem. Hoje em dia ela tem ainda isso, ela se tornou cosmopolita. Você tem uma riqueza de culturas, de jovens, famílias, de várias culturas do mundo inteiro vindo visitar e ter a mesma experiência que nós temos daquela, né, de curtir aquele espaço entre o urbano e a praia. Esse equilíbrio que nós temos. Isso, para mim, esse nosso modo de ser, que nós somos bonitos, alegres, sexy e felizes, é dos grandes luxos do mundo. E conviver com a natureza em meio a uma grande cidade é outro luxo. Então o que eu fiz hoje aqui, eu mostrei alguns personagens da cidade do Rio de Janeiro, tentei fazer de uma forma com uma linguagem sofisticada que a moda permite. Um imaginário que celebra o quanto sofisticado pela simplicidade do nosso modo de ser que a gente vive aqui, é desejo no mundo inteiro e se tornou universal. É como a Bossa Nova, que tem a essência do Brazilian Soul, do espírito, mas tem uma expressão, mas tem uma linguagem estética universal. A Bossa Nova, Niemeyer, etc. E eu tenho a impressão que eu faço a mesma coisa. Os compositores nossos da Bossa Nova expressaram esse nosso modo de ver, esse espírito carioca, de uma forma sofisticada que universalizou. E eu tento fazer, não com música, lógico, mas com os códigos estéticos e éticos da nossa cidade. Outra emoção foi o desfile de Lene Niemeyer, que encerrou o evento no Museu do Amanhã com uma retrospectiva das melhores criações da Lene, premiada no final com o Legacy Awards pela Prefeitura.
Eni Niemeyer, 35 anos, que emoção esse desfile, que viagem, né? Viagem pelo Japão, viagem por todas as criações, né? Como é que você está se sentindo? Eu estou muito emocionada, porque acho que foi uma maneira de eu homenagear o Rio e com 35 anos. Eu nunca tinha feito uma retrospectiva, eu achei que isso era uma coisa mais póstuma do que nunca. E mais alegria de ter minha filha do meu lado, trabalhando comigo. Mas eu sempre fico bem aflita, né? Porque eu fico achando que possa ficar repetitivo. Mas, enfim, foi muito bom poder fazer isso. Eu sei que você sofre, né? Cada desfile. Você sofreu nesse? Mais do que todos. Foi a primeira vez que eu vi o meu stylist chorar. Porque ele fez parte de todos esses momentos. E foi a primeira vez. A minha filha ficou firme até a hora de entrar. Ela chorou muito. Foi muito emocionante. Parabéns para você. Lindo. Parabéns. A Miss de Ayron Martin coloriu o sambódromo de azul e desfilou ao som de 80 ritmistas da Beija-Flor, o tema escapismo tropical. Ao contrário do que o título sugere, Ayron não vê o carnaval como fuga, mas como um reposicionamento para continuar. A inspiração, o Pier de Ipanema dos anos 70. Muitos colaboraram para o resultado do desfile. Os carnavalescos Bruno Oliveira e Yannick Salmon, o Instituto do Bordado Filé de Alagoas e o grupo de redeiras, que aproveita redes de pesca descartadas. Algumas peças tiveram a intervenção da bordadeira Wendy Cal com técnicas de alta costura. Na Blue Man, Elô Pinheiro abriu o desfile e deu um show num look todo em jeans. Vem comigo. Sharon e Thomas Azulay mostraram na passarela os personagens da Praia Carioca. Não faltou nem um vendedor de mate. Débora Seco também deu seu show. No final, Elô Pinheiro arrasou de novo, dançando com a neta Bruna Pinheiro. Se tem uma cultura que inspira a moda, com certeza é a cultura ballroom, tema da Dendezeiro, marca baiana de Issan Silva e Pedro Batalha. Esse movimento nasceu no Harlem, entre travestis negras e latinas que inventaram seus próprios espaços quando viram as portas se fecharem para sua expressão pessoal. Na passarela, vimos o ballroom com um jeitinho baiano. Couro, látex, calças de cintura baixa, tons de preto, bordô, vermelho e azul, figuras humanas negras desfilaram com muita atitude e carão. Casting maravilhoso com direito ao top Alton Mason fechando a apresentação e Titi, filha de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Rappers Tasha e Tracy abriram o desfile da Adidas que uniu a história da marca com a cultura de rua. O futebol conduziu todo o show com as camisas da Copa do Mundo FIFA 2026, mostrando o lado fashion do uniforme. Um show de streetwear sob a direção criativa de Rafaela Pinar
fundadora do Laboratório de Pesquisa Etnográfica Cool Hunter Favela. No desfile assinado por Isabela Capeto e a filha Chica, foi impressionante como elas traduziram perfeitamente a cartela de cores de uma dracena, flor preferida de Isabela e tema da coleção. A passarela se coloriu do rosa pink ao vinho e até mesmo as folhas alongadas da dracena se transformaram em grafismos. Xadrezes babados em tule, prints de insetos sobre branco e oncinha estilizada animaram uma coleção feita de silhuetas longas, mas também de microsaias e calcinhas à mostra com a irreverência de Chica. Com o som ao vivo da Companhia de Ópera da Lapa, liderada pelo solista Pedro Oliveiro, a 100 de André Namitala trouxe uma coleção rica em tecidos nobres como tafetá, shantung e veludo, combinados com couro e algodão. Cores densas e estampas moldaram sobreposições e volumes bem contemporâneos. A inspiração foi nos registros acásticos, filosofia esotérica do século XIX, que acredita numa biblioteca cósmica, um campo de conexão pessoal que equilibra memórias, experiências e momentos vividos. Foi um belo desfile. Elô, o desfile já vai começar. Já. Você podia falar dessa coleção? O ponto de partida foram figuras femininas, mitológicas, mulheres, deusas, fadas, sereias, mulheres extraordinárias, mulheres reais e imaginárias. Esse foi o ponto de partida para a coleção. E um outro fio condutor foi o tempo que a gente leva para fazer as roupas. As roupas tiveram... É uma roupa que é muito elaborada, passa por muitas mãos, são muitas etapas. Então, a gente exaltou essa passagem. Então, as roupas, elas trazem essa percepção, além a gente usou tecidos de reuso, de upcycling, tecidos antigos, toalhas antigas de mesa, toalhas de 1800, de roupas de cama, que a gente ressignificou criando peças de alta costura. E a gente também trouxe esse olhar dessa passagem do tempo através do envelhecimento, através de técnicas de cinema. A gente também envelheceu as peças que eram novas através dessas técnicas. Então tem isso, tem o desgaste, tem essa passagem, assim, essa exaltação da passagem do tempo. Os acessórios são acessórios de garimpo, que a gente trouxe e fez um upcycling com eles. Então, assim, são peças de metal de garimpo antigas que a gente deu um novo significado. Então, o desfile tem todo esse olhar, assim, um olhar muito, muito delicado, muito feminino e muito ressaltando cada marca que o tempo deixa. Barroca, coberta de bordados, a marca mineira Isha ganhou muitos aplausos. Barroca, coberta de bordados, a marca mineira Isha ganhou muitos aplausos. Luiz, como é que você está vendo a Macabeia?
Então, eu queria uma riqueza de... Na verdade, a Macabeia parece um personagem simples, mas a gente entende quando você vai lendo o livro que são várias camadas, né? E são várias mulheres. E como vestir uma mulher dessa? Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, mas mais do que isso é fazer uma festa para você mesmo. Acho que a Macabeia encontra esses momentos, em que, por exemplo, quando ela está sozinha no quarto. E aí eu quis fazer uma camisola para esse momento em que ela se enxerga como noiva, sonha ser noiva. Tem um momento que ela compra o batom, por isso que tem essas estampas de boquinha que é meio borrada, porque ela não sabe passar batom, mas é isso, ela dá festa para ela mesma. Eu acho que eu estou falando isso sobre a gente se comemorar. É sobre a gente se comemorar. Camila Pitanga, com os cabelos longuíssimos, surpreendeu ao abrir o desfile da Aluf, que com bolsas em formato de relógio falou sobre o tempo. Franjas, pérolas, risca de giz marcaram uma coleção suave e elegante. Na Agrauge, as roupas foram esculpidas a partir da espuma de bojo de sutiã, num trabalho de modelagem impecável. Qual o futuro da Rio Fashion Week? Gustavo Oliveira, diretor da IMM, organizadora da Rio Fashion Week. Gustavo, como é que você está se sentindo hoje, né, depois desse último desfile da Lene, que foi fantástico, né? Acho que totalmente emocionado, né? O desfile foi, acho que um dos desfiles mais lindos que eu já vi, totalmente intimista, um lugar maravilhoso e do lado mesmo do espaço que a gente criou para o evento, que é o Pia. A gente viveu um hiato de mais de 10 anos sem uma semana de moda no Rio de Janeiro. A gente vem conversando com a prefeitura há muito tempo, a gente vinha conversando e buscando uma oportunidade. Acho que o Rio de Janeiro, nos últimos anos, virou uma referência de grandes eventos. Então, desde Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, todo mundo no Rio, Rio Open. E aí eu acho que a gente acertou na veia, fez o momento certo, na hora certa. Nós, cariocas, sabemos que nós exportamos lifestyle para o mundo, nós somos referência de lifestyle para o mundo. A gente precisava e exigia ter uma semana de moda. A gente sempre fez São Paulo Fashion Week 2 edições ao ano, então a gente está deixando de fazer uma edição no primeiro semestre para virar a casa mesmo do Rio Fashion Week. E agora o calendário da moda brasileira é primeiro semestre Rio Fashion Week, segundo semestre São Paulo Fashion Week. E resultado de negócio, você já tem algum número, alguma coisa? O que a gente tem de negócios é que a gente gerou de empregos diretos e indiretos, mais de 7 mil empregos diretos e indiretos, de impacto econômico para a cidade do Rio. Inclusive a prefeitura já está divulgando isso, de mais de 100 milhões de reais. Então são números fantásticos, que eu sei que trabalhando com mais tempo, a gente lançou o evento agora, em dezembro, são 3 meses de trabalho, imagino que a gente consegue fazer nos próximos anos. E eu tenho falado muito isso nas entrevistas. O Rio Fashion Week veio para ficar. É um calendário agora de pelo menos 3 anos com a prefeitura, 3 anos com a FEComércio. Então fiquem animados porque vai ter muito Rio Fashion Week por aí. Muito